Olá, queridos, graça e paz. E nós chegamos ao dia de número 163 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. E hoje eu quero compartilhar com você 3 textos da Bíblia que são 2 Samuel capítulo 1, Salmo 72 e Romanos capítulo 16. Mas antes da gente compartilhar esses versículos, eu quero motivar você a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E em 2 Samuel, capítulo 1, vai falar a respeito do momento em que Davi recebe a notícia da morte do rei Saul e do seu filho Jonatas, que então era tão amado e tão querido para Davi. Jonatas era o seu melhor amigo. E o interessante dessa palavra é que quando esse amalequita chega para trazer essa notícia a Davi, ele acha que Davi vai se alegrar com a morte de Saul. E ele vai dizer que foi ele quem matou Saul. E aí Davi vai se zangar. Davi vai dizer para ele assim: como é que você foi capaz de tocar em um ungido do Senhor? E a palavra de Deus vai dizer nesse capítulo que Davi chorou, Davi se entristeceu pela morte de Saul, aquele mesmo rei que havia perseguido durante tanto tempo a Davi, mas Davi não se alegrou com a morte do seu adversário. A Bíblia diz que ele chorou, que ele se entristeceu e ele viveu um luto por causa da morte do rei Saul e do seu grande amigo Jonatas. Olha só o coração que esse homem tem, o coração de Davi, um coração tão quebrantado, um coração perdoador, misericordioso. É por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. E lá em Salmo 72, no versículo 1 ao 2, diz assim: reverte da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os que sofrem opressão. Então, nesses Salmos aqui 72, Salomão está pedindo sabedoria a Deus, para que ele possa julgar com retidão o povo. Salomão é esse homem que é filho de Davi e ele passa a falar para Deus, a orar para Deus que lhe dê sabedoria para julgar com justiça, para julgar com retidão o povo. Em tudo que Salomão faz, ele consulta ao Senhor para que ele tenha êxito no seu ministério, para que ele tenha êxito no seu reinado. E Deus, você vai perceber que ele vai dar muitas vitórias a Salomão, ele vai dar sabedoria a Salomão, porque Salomão, ele quer conduzir o povo de Israel segundo a vontade de Deus, não segundo a sua própria vontade. E nós chegamos ao livro de Romanos, capítulo 16, e lá em Romanos, capítulo 16, Paulo vai dedicar um tempo para enviar saudações a todos os irmãos que o ajudaram ali na pregação do Evangelho. E Paulo, ele tem uma preocupação muito grande com o povo romano. E aí, quando você vai perceber essa preocupação, você vai chegar ali no versículo 17, que diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Paulo está tremendamente preocupado com que tipo de ensino que o povo ali, os romanos, estavam recebendo. Ele tinha medo que eles deixassem que essas pessoas que causavam divisão entre os romanos começassem a ganhar espaço, a ganhar terreno e dividisse ali o povo. Então, essa palavra ela é muito importante, porque Paulo ele alerta o povo a ficar de olho, a ficar ligado. Percebam, escutem o que está acontecendo, comecem a prestar atenção naqueles que tentam causar divisão entre vocês. Como é importante esse alerta, como é importante, sabe, essa dica que Paulo dá aos romanos para que eles fiquem espertos, para que eles não sejam enganados com bajulação, com palavras persuasivas que possa fazer com que o povo venha cair, com que o povo venha tropeçar. Então Paulo ele faz essas recomendações ao povo, sempre com cuidado, sempre com zelo, para que a união não cesse entre eles. Ele sabia que homens mal intencionados iriam tentar se infiltrar no meio do povo de Deus para causar divisão, para causar fofoca, para gerar escândalo. Então ele se precaveu para que eles começassem a observar e não se deixassem levar por bajulação, por palavras persuasivas, mas que eles tivessem os olhos abertos e que eles não se desviassem do verdadeiro ensino que ele já havia ensinado a respeito de Cristo Jesus. Então fique ligado,
porque nós estamos vivendo os últimos tempos e nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente não seja enganado. Se lembra que a palavra de Deus diz que nos últimos dias viria aquele que iria enganar muitos, se possível fosse até os eleitos? Então, como nós podemos escapar de ser lesados e enganados conhecendo a palavra de Deus, tendo relacionamento com o Espírito Santo e intimidade com Ele, e assim nós seremos capazes de entender e compreender e ter discernimento daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Por isso você escolheu a melhor parte, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, nesse desafio maravilhoso, conhecendo o verdadeiro evangelho que é esse aqui, a Bíblia Sagrada. Então permaneça, fica firme, que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Amém? Fique com Deus. Até a próxima. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Até a próxima.